Olá pessoas, esse é o canal Estranho e o Extraordinário, eu sou o Rodrigo, bem-vindos a outro vídeo. O assunto do vídeo de hoje é a mentira, ou pelo menos o engano. Por que a gente vai falar disso? Porque a gente cresce nessa vida acreditando muitas vezes em coisas que não são reais e que a gente não sabe. E eu não estou falando do Papai Noel. Eu estou falando de fatos que a gente tem como históricos, de conhecimento que a gente tem como certo, e quando a gente vai observar e quando vamos procurar saber, descobrimos que não eram aquilo em que a gente acreditou. E tem bastante disso. O nosso conhecimento, a nossa cultura, às vezes até a nossa história oficial é permeada por mudanças, por desvios, por mentira. E o que eu resolvi fazer hoje é contar para vocês algumas dessas mentiras históricas que nos cercam. E eu vou começar falando para vocês dos vikings. Porque os vikings nunca estiveram tão populares, né? Inclusive aqui em casa a gente gosta muito de cultura viking. E qual é a questão dos vikings? Hoje em dia tá aí, Vingadores, o Thor, né? Todo mundo gosta. E a visão dos vikings que a gente tem, aqueles sujeitos barbudos, de chifrinhos na cabeça, com seus machados enormes, né, gritando enlouquecidos e matando todo mundo. Pois é, mas e se eu contar para vocês que os vikings nunca usaram capacetes de chifre? Nunca. Pois é, lamento estragar a infância de muita gente, mas os vikings nunca usaram capacetes com chifres. Eles passaram a ser representados com esses famosos capacetes a partir de 1920, porque um pintor chamado Gustav Malmstorff, ao ilustrar um poema épico, decidiu desenhar os guerreiros com capacetes com chifres, porque ele achou que isso ia aumentar a aparência deles de ferozes e ia dar um ar demoníaco para os vikings. Então ele criou os famosos capacetes de chifre, que o mundo todo abraçou, que a gente pegou como sendo a imagem real e concreta de um viking. Mas não há nem nunca houve um único achado que mostre os vikings com os tais capacetes. E aí a gente vai ao segundo da nossa pequena conversa sobre mentiras. E o segundo eu considero ainda mais surpreendente do que o caso dos vikings. Porque a mim mesmo isso pegou de surpresa. A gente vai falar de Walt Disney. E obviamente todo mundo conhece o Walt Disney. O Disney por si só já é uma figura cercada de lendas, né? Quem nunca ouviu falar da velha história de que o corpo dele está congelado numa câmara criogênica nas profundezas da Disneylândia, porque ele queria ser ressuscitado um dia. Essa lenda se tornou muito popular e o amigo dele pessoal e famosíssimo pintor Salvador Dalí, inclusive ajudou a propagá-la porque ele mesmo acreditou nisso. Mas é uma lenda. E outra lenda sobre o nosso amigo Disney se diz respeito ao seu trabalho. Pois acreditem vocês ou não, o Walt Disney simplesmente não sabia desenhar. Ele nunca desenhou. Disney nunca desenhou sequer um único dos seus personagens em toda a sua vida, porque ele não sabia desenhar. Disney era um empresário muito esperto, um visionário, mas não era um criador. Inclusive o Mickey, sua mais famosa criação, teve o seu design, a sua criação na prática, feita exclusivamente por um desenhista chamado Wickers. E o Bill Wickers era o nome do cara. Ele criou o Mickey
com o design que vocês conhecem, com a aparência que vocês conhecem, e colocou o Disney como coautor em troca de um favor. Disney fez um favor a ele, ele criou o Mickey em devolução a este favor do Disney. Mas o próprio Disney jamais soube desenhar. E a gente acreditava que ele tinha criado toda aquela galera e que ele desenhava, não é? Eu pelo menos acreditava. Tenho que admitir que esse foi um golpe na minha fantasia infantil. E aí nós vamos a um outro item, que esse pode ser um pouco controverso, dependendo da maneira como você vê religião, dependendo da maneira como você vê questões de fé, questões de crença, você pode discordar. Mas os fatos históricos, e entre esses registros, esses fatos, inclui-se a própria Bíblia, nos mostram que os famosos reis magos não eram 3. Nunca existiram 3 reis magos. O Evangelho segundo São Mateus, na verdade, afirma apenas que magos visitaram o menino Jesus. Ele não faz referência aos números e nem sequer diz que algum deles seria rei. Essa coisa de que eram 3 e de que eram reis veio depois, foi incorporada depois e se tornou forte, se tornou a verdade no imaginário popular até hoje, principalmente, eu suponho, por causa das tradições natalinas que fortaleceram isso. Mas a própria Bíblia não afirma nem que eram reis, nem que eram 3. Essa é pesada, né? A gente também cresceu ouvindo essa história diferente. E aí veio uma outra, que eu também considero meio que um golpe nas minhas fantasias infantis, viu? Um golpe na minha infância. Porque eu sou fã de quadrinhos. Tenho aqui, talvez não dê pra ver na minha estante, mas eu tenho um pouquinho aqui, né? Sou muito fã do Fantasma. Tenho muito material dele. E eu achava o máximo ver o Fantasma enfrentando os piratas. E eu brincava, quando moleque, eu imaginava encontrando tesouros piratas, os piratas enterrando tesouros. Pois bem, os piratas nunca enterraram tesouros. Não há uma única comprovação de que eles tenham feito isso. E se por acaso em algum momento algum pirata enterrou um tesouro, ele fez isso muito bem, porque nunca foi encontrado nenhum. Não há registro. Tem muita lenda, inclusive alguns de vocês também talvez conheçam a lenda de Oak Island, né? Tem lá o famoso poço. Muita gente acredita que tem tesouro de pirata lá. E diga aqui de passagem, nunca foi encontrado também, né? Mas tesouro pirata enterrado nunca foi encontrado. E o que os estudos históricos sugerem é que, na verdade, os piratas gastavam era tudo, né? Todas as riquezas que eles pegavam, eles costumavam gastar em casas de jogos, bordéis e tabernas na famosa ilha de Tortuga. Não guardavam nada para ficar enterrando. Aquela coisa romântica do tesouro pirata é só nos livros e na TV. E o último item, a última questão que eu vou comentar com vocês, também é algo que eu fiquei sabendo na pesquisa, que é tão comum, né? A gente cresce vendo em desenho animado, a gente cresce vendo em filme, a gente vê em livros, que jamais me passou pela cabeça que pudesse ser outra coisa. Eu achava que esse era um fato. Mas os imperadores romanos, quando nas arenas assistindo os gladiadores, nunca usaram este gesto para poupar a vida de um gladiador ou este para condená-lo. Nunca fizeram isso. Isso foi uma invenção do cinema. Na verdade, os imperadores romanos, quando queriam poupar a vida do gladiador, eles estendiam o punho fechado. Simplesmente assim.
E quando esse gladiador era condenado à morte, eles faziam o gesto com o polegar, mas não para cima, era para o lado, como se fossem pedir carona. E aí, todos entendiam que aquele gladiador estava condenado. Não dá mais para acreditar em nada, né? Nada é como a gente imagina. Mas o que a verdade tem de interessante é que ela sempre pode nos surpreender. Espero não ter destruído a infância de ninguém, né? Espero que todo mundo tenha gostado. E antes desse vídeo acabar, eu queria recomendar para vocês, não um, não dois, mas 3 canais, em uma tacada só. Porque são 3 canais que eu considero muito próximos, 3 canais de que eu gosto muito, eu acompanho e que acho que vale a pena recomendar. Eu vou recomendar primeiro um canal chamado Vício de Colecionar, do Márcio Fragoso. Ele é um grande colecionador, ele tem muito material, filmes, livros, é bem diversificado e ele fala muito bem sobre a sua coleção. É um cara muito inteligente, sabe se postar na frente da câmera, sabe complementar as informações que passa. Eu não perco um vídeo, eu gosto demais. Se você tem interesse nesse tipo de coisa, em filmes, em colecionismo, Vício de Colecionar é o seu canal. O segundo canal, Poeira Cósmica, do Eric Duarte. É um canal de cultura pop, cultura nerd, muito bom. O Eric também fala sobre livros, filmes, quadrinhos, coleções. E ele faz tudo isso com muita inteligência e de maneira bastante divertida. É um canal que se você vê um vídeo, eu tenho certeza que você volta para ver mais. Eu recomendo. Por último, mas não menos importante, o canal conhecido como Milhas e Milhas, do Cássio Vitti. É um canal nessa mesma pegada, com muita questão de coleção, muito filme, quadrinhos. Ele fala de tudo, com muita propriedade também. E é um canal bastante diversificado. Tem o correspondente Milhas e Milhas, que traz informações às vezes sobre culinária, locais em que o correspondente visita. É um canal que eu gosto pra caramba e que vou recomendar aqui para vocês também. Vão lá, assistam, vocês vão gostar. Eu vou deixar o link dos 3 canais na descrição. E experimentem, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu vou ficando por aqui. Deixo o meu abraço a todos. Quem gostou, deixa aquele like. Compartilha aí, por favor. Fui!